Pode começar agora? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores presentes em sessão, ao doutor Everaldo, professor na sessão, ao Leonardo, que nos acompanha na sessão aqui no plenário, a quem nos acompanha via Facebook. E tendo terminado os agradecimentos e havendo número legal de vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do exercício 2018. Coloco a ata de número 41 de 2018, da sessão anterior, em discussão. Sem discussão, coloco a mesa em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, passo a palavra para o doutor Everaldo para todas as matérias do grande expediente. Indicação número 31, 2018. Icaraíma, Paraná, 8 de outubro de 2018. Senhor presidente. O vereador Samuel Leotero Tomé e abaixo assinado e demais vereadores com assento coluna de Casa de Leis, respeitosamente vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida a presente, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação, sugerindo que seja realizada manutenção nos portais da cidade de Icaraíma, incluindo o portal da entrada de Porto Camargo. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da falta de manutenção, falta de iluminação e falta de letras, as quais compõem o nome da cidade de Icaraíma. Projeto de lei número 119/2018. Autoria Executivo Municipal. Suma. Altera o artigo 171 da Lei número 6/2003, de 8 de maio de 2003 e dá outras providências. Projeto de lei número 118/2018. Autoria Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de lei número 117/2018. Autoria Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e crédito especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de lei número 116/2018, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito especial, anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de lei número 115/2018, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação ao Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei número 111/2018, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de lei número 110/2018, autoria Executivo Municipal. Súmula, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Projeto de lei número 108/2018, autoria Executivo Municipal. Súmula, autoriza a abertura de crédito especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Muito obrigado ao doutor Everaldo pelas outras matérias do grande expediente. Projeto de lei número 108 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Continua nas comissões para os seus pareceres. Projeto de lei número 110 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Continua nas comissões para os seus pareceres. Projeto de lei número 111 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Será encaminhada à ordem do dia para a sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 115 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Será encaminhada à ordem do dia para a sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 116 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Será encaminhada à ordem do dia para a sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Será encaminhada à ordem do dia para a sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Continua nas comissões para os seus pareceres. Projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Entrado nessa casa hoje e será encaminhado às comissões para os seus pareceres. Dou início agora ao grande expediente.
Passa a palavra ao primeiro vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Samuel. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores. Leonardo está assistindo, né? Só o Leonardo. Como sempre, né? Só o Leonardo é o assíduo, pessoa assídua que sempre está aqui presente, né? E é uma pena que as demais pessoas também deveriam participar aqui dessa Casa de Leis, porque nós recebemos bastante crítica, mas eu não vejo uma pessoa aqui para estar aqui cobrando, conversando com o vereador, seja antes da sessão ou posteriormente, ou vindo aqui na secretaria, que tem funcionário o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, pedindo um projeto, ou acessando o portal de transparência da Câmara e verificando os projetos. Agradeço também as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir também através da internet. Eu sempre observo os colegas também até se propor a passar a sessão na rádio, mas eu vejo assim também que o cidadão ele tem que se preocupar e vir até a Câmara, porque às vezes ele fala, o vereador está sumido. Esse dia me viram na rua e disse que eu tinha até mudado daqui, mas não é, que quem trabalha não tem tempo de bater perna. Então, eu trabalho no meu serviço e ainda eu presto um serviço para a comunidade. Então, todas as pessoas que precisarem da minha pessoa e dos meus colegas, podem vir até a Câmara, usa o telefone, nosso presidente sempre está aqui também, ele liga e com certeza nós vamos atender. Os dois distritos eu creio que está bem representado, mas se houver a necessidade, pode estar entrando também em contato comigo, que eu vou atender os distritos, porque lá nós temos 2 vereadores, ou seja, Porto Camargo, nós temos um vereador, e também na Vila Rica. Esses dias agora reclamaram que eu não estava aqui numa sessão, numa apresentação de um projeto. Foi antes de iniciar, né? Aquela situação lá do Porto Camargo, tá? Mas eu esclareço que não estava somente um vereador aqui. Estava mais vereadores, inclusive tinha o colega, o Jurandir estava aqui, acho que o professor Aguinaldo estava, o Leandro estava, o prefeito também compareceu. Então, as pessoas antes de falar alguma coisa, têm que verificar. Manda me cobrando, tá certo que às vezes eu falto mesmo, mas só que sempre tem vereadores aqui para se inteirar dos assuntos. Será que foi do vereador Mirim? Ou não? Então, sempre tem algum vereador representando aqui, o professor Aguinaldo estava aqui representando. Se houver a necessidade, ele nos repassa o que está faltando. Eu creio que todos os projetos, nós estamos aqui sempre dispostos a ajudar. Vamos supor, se o vereador falta uma apresentação, só que na hora de passar o projeto aqui na Câmara, até hoje eu não tive uma falta esse ano agora. O ano passado, por motivo de saúde, parece que eu tive uma só, assim como meus colegas. E o projeto de lei vem para nós e com certeza nós vamos dar total apoio tanto aos nossos colegas, como também à sociedade e à administração. O que for bom, é lógico que nós vamos votar. Se não for bom, infelizmente, eu não voto. Vários projetos até que beneficiavam alguém, mas eu achei que não deveria, tal, votei contra. A crítica sempre vai existir. Passando para outro assunto, eu fiz um pedido de indicação. Cabe orientar também as pessoas que muitas vezes ela fala, mas o vereador não fez uma lei. Por isso que é bom você, antes de assistir, falar o que não deve, não tem conhecimento. Além de você não comparecer nas sessões, você não sabe qual que é a função do vereador. Então, vem aqui na Câmara, se intere, tem assuntos de projetos de leis que nós não temos
capacidade postulatória de apresentar um projeto de lei, que é da alçada da administração pública, ou seja, do Poder Executivo estar apresentando. O vereador, alguns projetos nós podemos, tá? Então, caso os senhores, as senhoras precisem saber quais sejam, é só vir aqui. Toda segunda-feira, na parte da tarde, nós temos um departamento jurídico também que pode estar explicando. E se precisar também, eu venho aqui. Aí chega na época de eleição, mas o vereador não fez nada. Andou a cidade toda aí, só falava, trouxe asfalto, outro não sei o que lá, tal. Enfim, nós fazemos sim. O que mais nós fazemos são as indicações, para que o prefeito possa fazer. Nós ouvimos a sociedade, as reclamações, e nós passamos ao prefeito. Agora, cabe ao prefeito fazer ou não, porque ele tem o poder de decidir, por isso se chama poder executivo. Então, eu fiz aqui uma indicação bem simples sobre o portal. Icaraíma é uma vergonha. É uma cidade aí com quase 60 anos de existência e não tem um portal decente. Quando fizeram, um portal quase invisível. E agora não tem iluminação e as letras que compõem o portal estão caindo e não são substituídas. Tanto o portal que nós temos aqui próximo ao Posto Fronteira, como o portal também do Porto Camargo. Então, eu estou fazendo um pedido aqui à administração atual para que adote as providências cabíveis para que conserte isso daí. É fácil, não é difícil. Ah, mas vem dinheiro de onde? Filho, dá os pulos. Aí não é problema meu. Porque a sociedade, quando cobra o vereador, o que ela fala? Ah, o vereador não faz nada. Os outros vereadores não fazem nada. Nós fazemos sim. Não vai pensar que nós não fazemos. Cada um aqui tem as indicações, nós indicamos. Só que, como eu acabei de falar, muitas vezes nós não somos ouvidos sobre isso, as nossas indicações. Seja por falta de verba ou por falta de interesse mesmo, mas eu não tenho culpa disso daí. Nenhum vereador aqui tem culpa. Mas nós fazemos. E o que vocês pedem para mim, para os nossos vereadores, eu creio que nós fazemos. Tá? Então, estou pedindo para o prefeito que adote as medidas cabíveis. Eu acho que esse portal para reformar aí não é caro. Está faltando só letra. Então, não está difícil de arrumar. Hoje também estou entrando com um pedido. Eu fiz um vídeo, faz tempo que eu não fazia um vídeo, as pessoas me criticam também, que vídeo não dá nada, porque não sei o quê. Dá sim, o prefeito ficou bravo comigo. Então, eu gostaria, faz 2 meses mais ou menos que eu estou pedindo para arrumar a Estrada da Onça, ali do fundo do antigo aeroporto até a chácara do senhor Beltrão. Dá 200 metros. Toda vez que chove, aquele pedaço fica intransitável. Eu sei que não é só aquela estrada, são vários outros. Eu não sou burro. Tem outros pedaços de estrada por aí, outros trechos, com o mesmo problema. Mas não custa dar uma atenção naquele pedacinho. Não estou pedindo para pavimentar tudo ou arrumar. Vamos arrumar só um pedacinho, porque é aquele pedaço que atrapalha desde o Porto Novo para chegar aqui. Ontem, para mim conseguir passar para o outro lado, eu tive que dar uma volta pelo cemitério, entrar atrás do aeroporto, quase fiquei encavalado para pular um trechinho de 10 metros, que a água desce da lanchonete aqui de cima, perto da serraria, do Junão, e ali corta ali, fica só de caminhonete ou trator. Então, é isso que eu estou pedindo, não é muito. Tá, mas eu não tenho cascalho. Tudo bem. Peguei o telefone, liguei lá no DR. Essa é a função do vereador? Em tese, sim. Mas tem secretário para esse tipo de coisa. O que eu fiz? Liguei lá para o DR, falei com o engenheiro, o senhor Leandro, na hora disponibilizou as pedras que são retiradas da reforma de asfalto. Eles têm muito lá no DR de Cruzeiro do Oeste. Então, ele falou, Samuel, faz um ofício, manda aqui para mim, que eu vou liberar. Eu já estou mandando um feitor aí para Icaraíma medir para ver quantos caminhões. Só que é o seguinte, nós não temos condições de levar. Pede para o prefeito buscar. Tudo bem. Aí, há pouco, o prefeito entrou em contato via WhatsApp e não ficou descontente com a situação do vídeo e tal, mas é só assim para que possa consertar. O prefeito me desculpa, mas tem coisas que não dá para a gente fechar os olhos, né? Tampar o sol com a peneira. Então, eu pedi para o prefeito já falou, então faz a indicação, eu estou fazendo a indicação. Está aqui, ó. Vários colegas assinaram, já publiquei aqui no Face também, no Instagram, tá? Eu quero ver quantos dias vai demorar isso daqui. E eu vou informar a sociedade, porque eu não vou deixar só a culpa cair nas minhas costas. E eu creio que o nosso colega também está na mesma situação. Ser bom,
tem limite. Eu acho que tudo tem um limite na nossa vida. Porque não é só cuidar somente aqui da cidade, nós temos que cuidar também das estradas rurais, porque muitas coisas nós dependemos. Tem gente que precisa da cidade, precisa trazer as suas colheitas, grãos, transportar milho. Então, são N situações, tá? Então, eu espero aqui que o prefeito cumpra essa indicação o mais rápido possível. Eu vou estar informando a sociedade, tá? Demorar mais de 1 mês, 2 meses, vou fazer outro vídeo, vou informar, porque, como eu disse, a paciência tem limite. E por hoje, eu creio que é só. Coloco-me à disposição da sociedade, nesses últimos aí, quase 2 anos de mandato, acho que dá mais, né? 2 anos e meio, mais ou menos, de mandato que eu ainda tenho como vereador, e porque, como eu disse, eu não entro mais para vereador. Ah, mas já vai chegar o tempo de político, você não aguenta, vai. Então vamos ver se eu vou entrar como vereador, tá? Como vereador eu não entro, tá bom? Então, a minha vaga vai estar disponível para outro. Mas nesses 2 anos e pouco aí que eu tenho como vereador, pode contar sempre comigo, pode me ligar, só não venha pedir coisa que eu não dou mesmo, tá? Situação de ficar pedindo porta, material de construção, não é comigo não. Isso aí nós temos que trabalhar para a sociedade, como sempre o Daniel fala. Nós temos que ter um parque industrial aqui, eu apoio meu colega, porque nós precisamos de serviço para a sociedade, tá? Não é transformar o serviço público em cabide de emprego, nós precisamos sim de serviço para a comunidade, indústria. Mas é final de linha e tal, mas na campanha promete o mundo e o fundo, então nós temos que fazer alguma coisa para esse povo. Então, o que não for de vereador, eu peço por gentileza, não precisa pedir que eu não dou. Agora, vamos supor, precisou de um remédio. Ah, fui lá, não tem. Ah, não tem? Não. Então vamos até a administração. Sempre estou sendo muito bem atendido nessa parte. A administração alega que não tem. Aí nós vamos tomar outra atitude. Eu vou orientá-los, tá? Questão de estradas, de rua, é a função do vereador. Está acontecendo um deslize em tal coisa assim, é a função do vereador. Agora, pintar a casa, dá um galão de tinta para pintar a casa, paga uma pizza, um saco de cimento, cerâmica, não é da questão do vereador. Eu acho que está na hora da sociedade mudar. É por isso que o Brasil está na situação que se encontra. O político não é o político que nasce ladrão. O povo faz ele se transformar num ladrão. Assistencialismo. Até quando nós vamos ficar nessa situação de assistencialismo? Eu acho que vai mais se continuar dessa forma que se encontra, mais 150 anos. Os Estados Unidos sofreu uns 100 anos, nós vamos sofrer ainda 150 anos para mudar a cabeça desse povo. Porque eu não sei o que acontece. Entendeu, meu povo? Então, eu agradeço, senhor presidente, aos demais vereadores. Desculpa se eu extrapolei alguma coisa, mas tem coisa que a gente tem que falar realmente, tá bom? E eu não mando recado, eu falo na cara. Quem quiser achar ruim, que acha, tá bom? Um grande abraço. Se houver necessidade, eu discutirei os projetos na hora do dia. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Samuel pelas suas considerações. Parabéns pelo trabalho realizado com questão da estrada, de corrida atrás conseguido o Cascalho junto à BR. Brilhante trabalho do senhor. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, doutor Geraldo, Luiz, que está aí fazendo o trabalho de transmissão, Léo, sempre presente. Eu só gostaria de reforçar quando o vereador Samuel coloca, naquele início lá, eu não sei qual foi o teor da crítica, mas aqui, tanto nós, eu, acho que Leandro, a gente tem sempre o apoio dos demais, nas indicações, nas sugestões. Então, acredito que as pessoas realmente têm que ter um pouquinho de atenção quando pronunciam, né? Que de repente um membro dessa casa possa estar representando os demais em algum evento. Ah, sim. Mas sempre tem alguém representando, né? De uma maneira ou de outra, sempre alguém está ali. Eu até gostaria de lembrar, Júlia, que outrora nós estivemos fazendo uma visita na escola municipal e nos deparamos com uma escola novíssima lá, em situação assim bem complexa, né? Até gostaria que os demais também pudessem tomar ciência disso, mas uma escola novíssima que não está sendo usada e a gente precisa
nos inteirar aí para entender o que está acontecendo, né? É uma pena. Eu convido os demais para conhecer. Fica no mesmo módulo onde está a Escola Municipal Icaraíma. Bom, eu gostaria também nessa data de estar levando os meus reconhecimentos aos demais professores desse país, assim como eu, bem como do Estado e do nosso município. Com a permissão, Deus, de Vossa Excelência, sua mãe também é professora aposentada, transmita a ela meus parabéns e reconhecimento pelo brilhante trabalho que prestou. Na minha família nós somos uma grande quantidade de professores, graças ao trabalho de Beatriz, né, minha mãe, dona Beatriz, que eu saúdo ela nesse momento, em nome dela, também a todos os demais professores. E gostaria de lembrar também, senhores, que nós estamos passando por um momento difícil no magistério de Icaraíma, em função da doença do professor Francisco, não sei se vocês têm acompanhado, mas já está fazendo 10 dias que ele está internado na UTI e nos deixa muito triste, por muitos motivos, principalmente por ele ser uma pessoa maravilhosa que é, quem o conhece sabe que eu estou falando com grande dor, mas aos familiares, acredito que todos nós aqui estamos consternados com a situação e torçamos juntos, né, para que o Francisco se recupere e para ele a gente deixa aí o nosso reconhecimento enquanto professor também. Então, presidente, eu gostaria de saudar, né, toda a comunidade do Magistério do Estado do Paraná e do Brasil. E, com certeza, todos aqui, de uma maneira ou de outra, passou pelas mãos de um professor. Não é verdade, doutor Everaldo? Não importa qual profissão, não importa onde, mas sempre teve a figura de um professor ali. Se você fizer um rastreio na sua vida, desde o início, quando você iniciou, você vai ver que foi uma professora ou um professor que estava ao seu lado ali, ensinando você a escrever e a construir o seu status de cidadão hoje que você ocupa nessa sociedade. Então, meu reconhecimento, meus aplausos a todos os professores do Estado do Paraná, do Brasil e principalmente aqui do município de Icaraíma. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Aguinaldo pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssima vereadora Juliana. Excelentíssima vereadora Juliana, a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, doutor Everaldo, Luiz, Leonardo e aqueles que nos assistem via internet. Gostaria de parabenizar o colega Samuel pela indicação. De fato, a gente sempre cai na mesma situação, né? Quando ele fala dos portais, ele está dizendo justamente daquilo que a gente sempre fala, o que o colega Laércio falou semana passada e o que eu venho falando constantemente nessa casa. Existe falta de manutenção dos equipamentos do município. Então, a gente vai lá, a gente consegue uma emenda ou uma determinada verba, a gente aplica nesse município, no caso nós aprovamos, mas quem aplica é o Poder Executivo, e depois aquilo fica ali, às vezes, por anos, sem qualquer tipo de manutenção, sem qualquer tipo de cuidado, né? Como diz no palavreado popular, as moscas. E isso, de fato, tem sido algo que, às vezes, a gente parece um pouco chato em ficar colocando dessa maneira, mas a verdade é que isso nos custa muito caro aos cofres públicos tudo isso. Então, o que a gente percebe? Né? O vereador colocou a respeito dos portais. Nós somos um município turístico, um município que quer aumentar a visitação, mas a gente não tem nenhum portal adequado para receber o visitante, ou não mantém um portal que poderia estar melhor. Além disso, nós temos várias ATIs, né, que são as academias de terceira idade, que estão quebradas, estragadas, né, correndo risco aí de causar acidentes.
Temos lá, né, a Orla do Porto, com uma série de problemas que nós já comentamos aqui semana passada, semana retrasada, e que já foi alvo de indicações ano passado do vereador Aguinaldo, esse ano, né, voltei a indicar, enfim. Então, às vezes, a gente pensa assim, para que fazer novas obras se as que já foram feitas não estão sendo mantidas? Esse é um questionamento que a gente se faz. Uma outra questão aqui também é a praça, né? A praça foi inaugurada recentemente. O vereador Laércio colocou a respeito do parquinho, da questão dos bancos, né? Que não tem lá dentro do parquinho, as mães precisam se sentar ali para poder olhar as crianças, não tem um local adequado para se sentar. Provavelmente a administração está providenciando, acredito que sim, mas talvez não precisaria providenciar se tivesse cuidado melhor dos bancos que já estavam naquela praça. Isso é o quê? Economicidade. Ah, mas os bancos quebraram. Eu tenho certeza que não todos. Eu acredito que tinha ali dentro daquela praça mais de 30 bancos. Mas, enfim, não vamos levantar novamente a mesma discussão. Mas a questão é, hoje eu passei na frente do parquinho, está muita sujeira dentro daquele parquinho já, né, muita sujeira mesmo, ou seja, mais uma vez, falta de manutenção, junto com falta de fiscalização. Então, o que a gente precisa hoje na nossa administração pública é a eficiência, né, que é um princípio da administração pública super importante, né, que é o quê? É a gente poder fazer, mas a gente conseguir manter, administrar, dar continuidade naquilo que já está sendo feito. Então, acho que é cabível essa fala do vereador, né, com relação à manutenção, e eu concordo, e assino embaixo, tenho certeza que os colegas aqui também. Nós não precisamos de mais desperdício. Eu gostaria aqui de colocar uma indicação verbal, que eu vou entrar nessa casa hoje também, com a indicação por escrito, mas que provavelmente vai ser lida só na semana que vem, que é uma indicação bastante, eu acho bastante importante, mas ao mesmo tempo um pouco audaciosa. No entanto, eu sei que já existe, então é possível a gente estudar esse respeito, não depende só de mim, não depende só do prefeito, depende de um trabalho junto ao governo federal, ao governo estadual, para que isso aconteça, mas algo que a gente pode estudar em conjunto. Que seria estudar a possibilidade de se trazer um polo universitário, seja federal ou estadual, aqui para o nosso município, né, com cursos gratuitos, no caso, que seriam estadual ou federal, não cursos que já existem no município, hoje nós temos um polo à distância aqui no município, que é particular, não trazer cursos que já existem, porque nossa intenção não é estragar o funcionamento de uma universidade que já está estabelecida no nosso município, mas complementar aquilo que não existe. E trazer cursos que sejam na área do turismo, né, na área do meio ambiente, na área da hotelaria, na área do agronegócio, que são as áreas que a gente necessita desenvolver aqui no nosso município, o que nós já temos bem desenvolvido no nosso município. O que poderia fazer, né? Que benefício poderia trazer ao nosso município isso? A gente poderia dar maior acesso à universidade àqueles que não podem se deslocar do nosso município, seja por motivos econômicos, seja por motivos pessoais da maneira como vivem, né? Nós poderíamos trazer uma opção maior de curso universitário, né, e gratuito, que é a questão da escola pública, né, da faculdade pública, atender algumas demandas do município, né, poder formar aí pessoas ligadas aí na área do agronegócio, seja veterinária, seja na área agropecuária, zootecnista, enfim, agrônomo, e também aquecer a economia local, uma vez que a gente traria pessoas de fora para estudar aqui, além de pessoas que muitas vezes vêm para trabalhar também nesses polos. Não seria pedir muito se esse polo pudesse ser lá no Porto Camargo. Por quê? Porque é lá o local que a gente precisa desenvolver essa área do turismo. Essa seria uma indicação e semana que vem ela entra de forma escrita, presidente, para que a gente possa desenvolver aí e encaminhar para o Poder Executivo.
Uma outra questão também que eu gostaria de colocar, senhor presidente, é ver a possibilidade dessa casa oficial, Poder Executivo, pedindo esclarecimentos, informações a respeito do COMAD, que é o Conselho Municipal sobre Drogas, que foi uma indicação que eu fiz aqui nessa casa. Eu contribuí assessorando na maneira como a gente poderia construir o projeto de lei, foi trazido esse projeto aqui, foi aprovado, no entanto, a gente não teve um retorno com relação a como que esse conselho foi construído, qual foi a sua composição, como está sendo o funcionamento desse conselho, e seria interessante mandar ao Poder Executivo um ofício solicitando essas informações, tá? Se o conselho está vigente, qual que é a sua composição, né? Ou seja, quem são as pessoas que estão participando dele, quais são as entidades, e o funcionamento dele como que está sendo, se está sendo mensal, bimestral, né? Até porque, assim, é uma área que é muito cara para nós, a área de drogas, né? Então, a gente precisa realmente saber como está sendo o funcionamento desse conselho e se ele está tendo resultado ou se ele só está na gaveta como uma lei, mais uma lei que não está sendo executada. Então, eu peço para que seja oficiado novamente. Semana passada eu pedi um ofício, gostaria de pedir um novo ofício dessa casa, e de preferência em nome de todos os vereadores, que eu acho que é do interesse de todos aqui. Além disso, eu gostaria aqui de aproveitar o ensejo para parabenizar todos os professores do nosso município, dizer que eu tive, né, assim, a sorte, né, de poder ser alfabetizada nessa cidade, nesse município, de ter contato com professores que realmente fizeram a diferença na minha vida, né, dizer que muito do que eu sou hoje eu devo a essas pessoas, né, muitos já se aposentaram, outros ainda estão aí trabalhando. Gostaria de aproveitar aqui a presença do Aguinaldo, que eu sei que é, sim, né, um professor que faz a diferença, né, aqui no nosso município, uma pessoa que busca sempre conhecimento, uma pessoa que sempre buscou aperfeiçoamento, e dizer que parabenizando o Aguinaldo, eu tenho certeza que eu estou parabenizando, que eu sei que você representa muito bem esses professores, a todos os professores do nosso município. E com relação, Aguinaldo, à escola que você colocou aqui, que é a escola nova, né, que a gente chama de escola nova, né, que é a escola que vai levar o nome da pequena Thaís Emerim, né. Aquela escola, provavelmente, ela vai funcionar a educação infantil, né, provavelmente ela vai descer para lá, e eu acredito que ela vai funcionar a partir do ano que vem, né. Mas o que eu soube, que eu também pedi informações a respeito dessa questão dela estar vazia, é que ainda não está autorizado o funcionamento da escola pelo FNDE, que na verdade é o financiador daquela construção, né? E depende de vistoria, e existem algumas inconformidades ainda na obra e precisam ser ajustadas, né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. A grade ali na frente, né, ela tem que estar aberta e, por enquanto, não está, né, isso não está de acordo com a planta do Estado, né? Então, o governo ele precisa ainda colocar isso numa planilha para a verba ser aberta, para ser construído daquela maneira que está sendo programada no programa de necessidades. Então, eu acredito aí que ela não está em funcionamento ainda justamente por esse motivo, ainda porque ela depende dessa, vamos dizer, dessa autorização do FNDE, né, que é o financiador da obra. Mas acredito que ano que vem a gente vai ter aí a nova escola funcionando e os pais que às vezes têm que trazer uma criança aqui e outra lá, vai poder levar todas lá, que vai ficar bem mais fácil. Sendo só o que resta para esse momento, eu coloco a discussão para a ordem do dia. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Juliana, pelas suas considerações. Peço que o pedido da mesa seja anotado em ata e enviado posteriormente o ofício ao Executivo Municipal. Passo agora a palavra ao próximo vereador que está vendo o expediente, excelentíssimo vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os professores pelo seu dia. E como hoje o tema
está falando muito das obras do município. Eu gostaria de pegar alguns assuntos, algumas obras que eu andei observando ao longo dessa semana, algumas coisas que eu vejo que estão acontecendo no município. O vereador Beleza, o vereador Juliano já cobrou sobre a praça, sobre os bancos no jardim, ou no parquinho das crianças, sobre o banheiro. Essa semana vieram falar que estão fazendo necessidade na porta do banheiro, porque ainda não inauguraram o banheiro, não sei o que está acontecendo, vou ter que se informar essa semana por que não abriram aquele banheiro ainda. Sobre lixeiras na praça, a praça está sem nenhuma lixeira lá, então está precisando colocar lixeira. Constatei que com essa chuva, a rodoviária foi feita obras ano passado, né? E já está com goteiras, está com muita infiltração na rodoviária, então o lugar onde a pessoa vai lá pegar o ônibus para viajar, ele chega em Caraíma, se depara com a rodoviária naquela situação. Outra coisa que eu constatei, a rampa do colégio, aquela rampa que afundou. Agora, por último, eles estão fazendo umas escoras de concreto, umas vigas lá. Eu me informei que é para segurar a rampa, então tem que observar o que está acontecendo. Vocês viram que o Ginásio Esporte, esse tempo atrás, estava com goteira, a gente teve que reclamar aqui uma obra recém-terminada com goteira. O estádio municipal foi investido em iluminação pública, mas o vestiário lá está com infiltração, com problema seríssimo lá. Então a gente tem que começar a observar o que está acontecendo, se é material de baixa qualidade, se é mão de obra desqualificada, o que está acontecendo, porque é dinheiro público que está sendo investido e está dando muito problema nessas obras. São obras que estão terminando agora, não era para acontecer isso. Isso pode configurar dano ao erário. Então, só deixar aqui que a gente está atento a isso aí, cobrar do prefeito para que fique em cima também disso aí, para saber o que está acontecendo com essas obras do município. No demais, discutirei na ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Daniel pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, o Leonardo, obrigado pela presença, ao Luiz que está fazendo a transmissão aí, né, via Facebook da Câmara, e a todos os telespectadores que estão nos assistindo aí ao vivo pelo Facebook. Eu só queria pegar alguns ganchos dos companheiros, né, que já foi se falado hoje, o pessoal está empolgado aí nas falas. A gente vê que existe uma certa insatisfação, né, nessa casa aqui, né, em questão de obras, de praça, né, e com certeza essa insatisfação não é só nossa aqui, com certeza é dos nossos munícipes, né, que trazem até nós essa insatisfação. Mas eu acredito que na questão de estradas, né, a gente sabe que teve uns dias chuvosos e tal, mas o problema é que quando tem sol, tem que se fazer um trabalho de prevenção, né? Nós temos ali a Estrada Paulista também, a entrada da Paulista ali, toda vez que chove também ali alaga, tem aqueles tubinhos que passa água por cima ali, o pessoal reclama, tem que, pessoas que moram nas imediações sempre vai lá, faz aquele reguinho ali para a água sair, a gente sabe que se torna uma lagoa ali na Paulista, passei ali domingo, a rapaziada estava lá fazendo esse desvio da água, né? A gente sabe que a questão da estrada do Samuel falou, tem que pegar esses pontos críticos, né? Porque infelizmente a gente só lembra deles quando acontece, né? Pegando um gancho alguns dias atrás também, né? Que aconteceu na Avenida Afonso Meira de novo, teve lá um alagamento na Afonso Meira de novo. Então são coisas que caem na mesmice, né? E sempre que tem o fato, tem as reclamações. E são coisas que não se resolvem. A gente sabe que não é da administração agora, essas coisas já vêm de outras administrações. Só que nós queríamos que as coisas fossem sanadas, né? De repente, que aparecessem outros problemas para a gente resolver, né? Mas infelizmente sempre são os mesmos problemas, né? Mas eu acredito que o prefeito Marcos, junto com a sua equipe, né? O Idemar, que é o chefe do pátio, eu acredito que agora, Deus quiser, vai dar uns diazinhos de sol aí, né, que faça aí a correria e consiga, né, tá acudindo, digamos assim, as precariedades, né, das estradas. Também queria pedir licença ao vereador Leandro para falar a questão do distrito da Vila, Leandro. Queria aqui deixar uma indicação verbal, né, a equipe do prefeito. Estava em conversa com o padre essa semana não, hoje mesmo, né, ele teve no laboratório, e ele falou que na questão da praça central da igreja está muito escura, está uma iluminação muito ruim, e ele reclamou, falou, vem com o Leandro lá com os vereadores, conversa com o prefeito para melhorar aquela iluminação. Então eu quero aqui
Eu acabei de falar com o, se me permite, com o Leo essa semana. Ele falou assim que no decorrer da semana ele vai dar um pulo lá para arrumar. Beleza, obrigado, vereador. Então, é uma indagação do padre que veio, né, falar comigo, falou que até falar com o senhor, mas a gente está ali de frente com ele, é mais acessível. Não, a gente fala, a gente, né, nós estamos lá uma equipe para trabalhar, para melhorar nosso município. Então, que bom que o Leon vai lá mexer, porque realmente eu não vi, né, mas o padre falou que está meio precária a iluminação lá, né. A questão da praça nossa ali, né, como bem falado, né, se acenderam as luzes, o banheiro ainda está fechado. Eu, particularmente, eu achava que aquele banheiro deveria ter sido reformado, ampliado, né, aberto mais e colocando mais conforto para a comunidade. Né, infelizmente, né, não foi feito. E não adianta, vereadores, você fazer uma coisa bonita e não zelar, igual todo mundo falou. Esses portais que vocês falam aí de Caraíba, na época, acho que foi em 2011, foi uma emenda do Zé, que mandou 120 mil para fazer o portal lá em frente, o Posto Fronteira, e aquele peixe lá em frente ao Porto Camargo. Mas quando fez, estava bonito, era bem presenciável, a gente sabe que com o passar dos anos, a coisa vai deixando, vai se acabando. Mas nós deveríamos sim estar cobrando, né, a administração para que faça as manutenções, né? Porque senão vai acabando. É como a Juliana falou, não adianta fazer outras obras, a gente não está conseguindo tomar conta nem das que estão ali, né? E a praça, acredito que a gente sabe que em outras né, gestões tivemos fontes, tivemos um monte de coisa que foi depedrado, degradado. Então, eu só queria dar um alerta aqui para o prefeito Marcos, para a administração, que se realmente, né, quando a praça foi inaugurada, os banheiros abertos, os bancos do parquinho foram colocados, realmente tiver 100%, que o prefeito coloque um guarda lá, né? Um guarda noturno para cuidar. Porque, você vê, as luzes são de LED, são caras, de repente o cara vem à noite, às vezes bêbado, drogado, ou por, né, tá com uma pedra, quebra, isso pode acontecer. Né? Fica exposto, né? Ou colocar a questão das câmeras de vigilância, porque senão, eu acredito que logo, logo tudo vai estar, né, destruído. Não adianta, você tem que fazer, mas tem que zelar também. E para finalizar, eu só queria aqui também parabenizar, através do professor Aguinaldo, né? O dia dos professores hoje, 15 de outubro, né? Parabenizar o senhor, parabenizar todos os professores da rede estadual, né? Da rede municipal, né? Da rede particular, que a gente tem alguma escolinha particular aqui. Em especial a minha mãe, que foi professora, como o senhor disse, vossa mãe também é, né? Então, nossas mães somos filhos de professor, você sabe como não é fácil filho de professor. Eu sou filho de professor e minha mãe dá aula para mim ainda. Acho que foi o ano mais duro da minha vida. Então, minha mãe cobrava muito. Então, eu quero aqui também parabenizar minha mãe pelos 30 anos de dedicação, né, a nosso município. Deu muita aula para muita molecada em 30 anos, alfabetizou muitas crianças que hoje, né, são doutores, advogados, né. Então, eu queria aqui realmente parabenizar a profissão, né, de professor, que sem ela não existiriam as outras profissões, né. Se não fosse professor, não existiriam as outras, porque ninguém ia ser alfabetizado, não iríamos conseguir se formar em outras profissões. Vamos deixar para discutir na hora do dia. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Adelso, pelas suas considerações. Também tomando parte no grande expediente, eu gostaria de parabenizar ao professor Aguinaldo, parabenizando ele a todos os professores do nosso município e do nosso país. Vocês, como os nobres gerações, esteio de qualquer sociedade. Passa agora para a ordem do dia. Projeto de lei número 111 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 111 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 115 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 115 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 116 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei
número 116 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passo agora ao projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Agora, sem matérias a serem discutidas, eu passo a palavra aos senhores vereadores nas suas explicações finais. Questão de ordem, então, se você começar pelo Agnaldo. Pelo Adelson, então, começa pelo vereador Agnaldo e termina com o vereador Adelson. Apenas para desejar uma boa noite e que tenhamos uma semana proveitosa. Foi isso. Boa noite a todos e uma ótima semana. Quero também aqui deixar o meu cumprimento e parabenizar todos os professores, principalmente o Guinaldo, que foi meu professor. Muito obrigado, professor, pelo conhecimento que você tem, né? Que a gente também sobre usar. E parabenizar todos os professores do nosso município, do mundo e de Icaraí, principalmente, tá? Boa noite. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar também aos professores, né? Que o que comanda, o que coordena mesmo a nossa nação é a cultura, né? Sem professores, eu creio que uma nação perdida, uma nação sem conhecimento. O Adelcim, falando da mãe dele, foi minha professora, viu, Adelcim? Nós estudamos junto quando era pequeno. O professor Aguinaldo nem sonhava em ser professor ainda, nós fizemos uma peça de teatro junto, né, professor? Nós éramos jovens na época ainda. Continuamos, né, professor? Mas um jovem mais maduro, né? Até o cabelo caiu aqui. Com certeza. Com certeza. Então, eu agradeço pelas pessoas que nos assistiram, ao Leonardo que está aqui, ao Luiz que está transmitindo, ao doutor que está aqui também nos atendendo, o doutor Everaldo, e uma excelente semana para todos nós. Qualquer coisa, estarei sempre à disposição. Meu muito obrigado. Eu só gostaria de colocar uma questão aqui, que estava passando os projetos para votação, e eu me recordei de uma colocação que me fizeram esses dias atrás. Me falaram assim: nossa, Juliana, parece que vocês nem olham aqueles projetos, os projetos vão passando e vocês não comentam nada e vão aprovando, todo mundo fica quieto, sentado. E aí eu disse assim: não, sabe o que acontece? É que esses projetos, eles passam por comissões, e essas comissões, elas têm até 30 dias para dar um parecer sobre o projeto. Então, claro que existem projetos que são muito simples, a gente entende de cara e logo a gente dá o projeto para que ele seja votado quanto antes para beneficiar a população. Já outros projetos, eles têm alguns contraditórios, a gente fica em dúvida, a gente pede maiores explicações, ou a gente discute mais, e nós só damos o parecer até o último prazo. Então, o que tem que ficar bem claro é que quando passa aqui esses projetos, eles não chegaram hoje, eles estão aqui há bastante tempo. E aí a gente faz o nosso parecer anterior e quando a gente chega aqui a coisa está bem mastigada e por isso que a gente não precisa ficar falando sobre esses projetos. Eu também gostaria só de lembrar que amanhã vai ter a eleição do Câmara Mirim. Semana passada teve no distrito de Porto Camargo, amanhã vai ter no distrito de Vila Rica e aqui na cidade, né, no Colégio Desembargador. Eu me coloquei à disposição para estar trabalhando amanhã como mesária e dizer mais uma vez, Leandro, e para todos os vereadores aqui, que é um orgulho poder estar participando desse projeto, né, poder estar fazendo parte disso, que é um projeto que a gente sabe que é importantíssimo e que vai gerar muitos frutos ainda. E desejar uma excelente noite a todos e uma ótima semana. Só queria aqui desejar uma boa noite a todos, né, todos os companheiros vereadores, doutor Everaldo, ao Luiz, que está fazendo a transmissão, ao Léo, a todos que nos assistem via Facebook. Eu só queria aqui também parabenizar ao Padre Carlos e toda a comissão, né, da igreja, que nós tivemos a nossa festa aí, né, do dia 11 e 12, uma grande festa, uma grande festividade para a Igreja Católica de Caraíma, que foi perfeito, tudo deu certo, né, e que todo mundo se divertiu. Inclusive estive lá na quinta, na sexta, foi 100%. Parabenizar o Padre Carlos e acho que o Everaldo, que é o presidente, e toda a sua equipe, que conseguiu realizar a festa aí, mais um sucesso
a nossa cidade. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, nós vereadores, pelas suas explicações finais. Aproveitando o gancho da vereadora Juliana sobre o vereador Mirim, aqui no colégio vai ser das 8 às 10 da manhã, no período da manhã, e das 13 às 15, se eu não me engano, no período da tarde. Então, os vereadores que quiserem lá participar, vão ser muito bem-vindos, né? O projeto é da Câmara de Vereadores aqui. E uma notícia boa que veio, logo depois da eleição do Porcão Água, o professor postou as fotos no Facebook, e um colega dele, que é redator do Ilustrado, né, professor, entrou em contato com ele, pedindo informações sobre o projeto, e depois das eleições que ele fazer uma matéria para divulgar o trabalho, para vocês verem a importância do projeto que foi aprovado por essa Câmara, e que, se Deus quiser, vai dar muito certo. Sem mais matérias a serem discutidas e sem mais explicações finais, em nome de Deus, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária desse ano de 2018. Muito obrigado a todos e vão com Deus.